Capítulo 10. Minha filha voltou para casa, parte 2. Um sentimento que não parou no dia da assinatura. No dia seguinte, a notícia estava em todos os meios de comunicação. Ligações e mais ligações de amigos, executivos, franqueados e companheiros com quem dividi desafios nos últimos anos. Não tive tanto tempo nesse dia. Retornei para o Rio de Janeiro e de lá, no dia seguinte, seguimos toda a nossa família para Barcelona, onde moraríamos por um período. Tudo foi muito rápido. Como vocês podem imaginar, eu, Luciane e os três filhos estávamos no Rio de Janeiro por razões de segurança, em especial depois das notícias que continham altas cifras, não levamos mais do que 24 horas para sair do país. Para viajar, Luciane e eu definimos uma regra para a nossa família. Em mudança, cada um tinha direito a apenas uma mala grande, nada mais. Roupas, brinquedos e qualquer pertence que não coubesse na mala deveria ser doado. De Barcelona para Londres, de Londres para Portugal e de Portugal para Orlando de volta, 4 anos depois a regra continuava valendo: desapego total. Em Barcelona, tive a difícil tarefa de fazer a transição. Como vocês sabem, desde 2009 eu já trabalhava à distância. Foi o que continuei a fazer dessa vez em Barcelona. Segundo o acordo que tinha com o comprador, eu estaria à disposição por um ano. 3 meses depois da aquisição, o Roberto Civita, fundador e controlador do Grupo Abril, faleceu. Foi um choque para todos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo durante o processo de venda da WhatsApp. Um homem culto, cordial e inteligentíssimo. Como todo proprietário de um grande conglomerado de comunicação, ele era amado por muitos e nem tão amado por outros. No entanto, Roberto Civita era um visionário apaixonado pela empresa e por seu projeto de impactar o Brasil com informação e educação. Sua morte impactou muito os negócios da Abril, tanto de mídia como de comunicação. Segundo fontes internas, seus filhos não tiveram interesse em dar continuidade aos negócios e pediram aos gestores da companhia que a colocassem à venda. A WhatsApp, recém-comprada, entrava num limbo por mais de um ano, o tempo que o braço de educação da Abril precisou para ser vendido. De longe, sem saber exatamente o que acontecia e quais seriam as intenções do novo proprietário, percebi o limbo no qual a empresa se encontrava. Os franqueados sentiram o mesmo, criando um ambiente de insegurança entre eles, que suspenderam suas inaugurações até que compreendessem melhor o novo rumo da empresa. Assim que a Abril Educação foi vendida para um fundo, os franqueados tomaram mais um susto. Era a segunda vez que eles estavam envolvidos em uma transação de mudança de controle em menos de 2 anos. De longe acompanhava todos os movimentos e de vez em quando atendia alguns franqueados que me procuravam em busca de conselhos. No meio de todo esse contexto, o Brasil descia ladeira abaixo na economia entre os anos de 2014 e 2015. Manifestações por todo o país, a alta do dólar, queda do PIB, instabilidade política, prisões de políticos e a ameaça de impeachment fizeram parte do pano de fundo de um tempo complicado na história do nosso país. Com uma liderança debilitada, a rede WhatsApp sofreu e perdeu performance. Confesso que esses quase 3 anos não serviram como uma colônia de férias na Europa para mim. Por mais que tivesse me esforçado, não fui capaz de me desligar, pois me preocupava com cada movimento e muitas vezes com a falta de movimento da nova gestão. Não interferi porque sabia que seria pior, mas sofri. Em alguns momentos ouvi o que não queria ouvir. Diante das dificuldades, recebi questionamentos que não me pertenciam e decidi passar por tudo isso sem dar respostas. Não era hora de explicações. Era a hora de quem estava à frente mostrar se era ou não capaz de gerir o negócio. Do lado dos franqueados, esse momento serviu para mostrar quem era quem. Foi uma experiência dura, mas muito valiosa. No final de outubro de 2015, fui procurado pelo fundo que era proprietário da WhatsApp. Eles me pediram uma reunião e eu os atendi prontamente. Um ano antes, eu havia deixado uma mensagem dizendo que teria interesse em recomprar a WhatsApp. Na ocasião, eles tinham acabado de comprar e não tiveram interesse. Então, achei que talvez eles estivessem interessados em me fazer alguma proposta para ajudá-los, algum tipo de consultoria. Numa de minhas viagens ao Brasil, marcamos uma reunião.
O clima não tinha muita fluidez até que eles foram direto ao assunto. Disseram que queriam focar mais na educação infantil e que a WhatsApp era direcionada ao público adulto. Então, me perguntaram se eu teria interesse em retomar a conversa que eu iniciara um ano antes. Minha resposta foi prontamente que sim, ainda mais que tinha naquela altura uma certa preocupação com o estado da rede, com a saúde financeira dos franqueados e com as consequências de 3 anos de trocas de donos, crises econômicas e uma gestão sem muita experiência no setor. A partir desse dia, tínhamos que correr. Um processo de M&A, Mergers and Acquisitions, ou fusões e aquisições em português, costumava levar não menos que 4 meses num cenário bem acelerado. No meu caso, como estávamos no final de outubro, eu não tinha nem 2 meses, pois, como conhecia bem a operação da WhatsApp, eu precisaria estar na conferência anual da WhatsApp, que sempre acontece na primeira semana de janeiro, com o assunto resolvido. Ou seja, eu teria que estar pronto para subir ao palco do Citibank Hall como o mais novo proprietário da WhatsApp. Uma das principais perguntas que ouvi quando vendi a WhatsApp foi: por que decidiu vender? Quando eu a recomprei, a principal pergunta foi: por que decidiu recomprar? Obviamente, tenho boas razões, pelo menos para mim, para recomprar a WhatsApp e não há razão para omiti-las. São estas. Razão número 1, a WhatsApp não ia bem, eu temia pelo pior, depois de recomprá-la, pude atestar que o motivo de minha preocupação com seu futuro era correto. A empresa passava por dificuldades e não creio que teria um bom desfecho a curto prazo. Razão número 2, a WhatsApp tinha colaboradores e franqueados que eu respeitava e desejava o melhor para eles. Eu poderia pensar, bom, eu não tenho nada com isso. De fato, não tinha qualquer responsabilidade, mas tinha o desejo de ajudar. Não queria ver essas pessoas por quem tenho tanta consideração passando por dificuldades, ao meu ver, desnecessárias, porque eu sei que eu poderia entrar e ajudar a resolver. Razão número 3. Eu criei o modelo da WhatsApp. Eu conheço cada parafuso que precisava ser apertado. De longe, sem saber detalhes dos sintomas para dar um diagnóstico, eu fiz deduções de possíveis caminhos para solucionar os problemas e suas causas. Mais de 90% de minhas premissas estavam corretas e pude constatá-las logo que reassumi a operação. Razão número 4. A oferta de recompra da WhatsApp representava um valor satisfatório para quem estava vendendo, pois representava a solução de um problema para eles, sem solução até aquele momento, e um valor extremamente atrativo para mim em relação ao valor pelo qual eu vendi a empresa em 2013, e em relação ao que eu sabia que era capaz de ajustar. Razão número 5. Este quinto motivo é bem pessoal, não é técnico e refere-se apenas a mim. Eu quis ter essa história. Eu quis poder contar isso como estou contando e vou contar nas próximas páginas. Quis isso para a minha biografia. Criar uma empresa do zero, expandi-la para todo o país, vendê-la por uma cifra bilionária, recomprá-la naquela condição ruim e em muito pouco tempo levá-la a valer mais do que quando foi vendida inicialmente. Quanto vale essa história? Para muitos, nada. Para mim, apenas para mim, vale muito. Entramos no processo de diligência. Uma equipe de advogados, contadores, auditores e alguns de meus executivos, liderados pelo CFO de minha family office, estrutura criada para fornecer assessoria completa para famílias com considerável patrimônio, que abrange as áreas jurídicas, contábil, fiscal e de investimentos. Tudo tinha que ser muito rápido e eficaz. Comprar uma empresa e não levar em conta possíveis contingências fiscais, trabalhistas e civis pode gerar resultados desastrosos. É como assumir uma bomba pronta para explodir em suas mãos. Por isso, o trabalho minucioso de uma equipe de advogados tem a finalidade de prevenir eventuais surpresas desagradáveis. No meu caso, como conhecia o modelo de negócio muito bem, sabia onde exatamente deveria dar mais atenção. No caso específico da WhatsApp, eram os franqueados o meu maior ponto de atenção, mas não podia abordá-los, pois todo o processo precisava ser feito com total confidencialidade. Assim que concluímos as verificações, consumamos o negócio, que dessa vez custou uma fração do valor inicial, 390 milhões de reais. Resumindo, era uma tarde no dia 15 de dezembro de 2015, num escritório de advocacia localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo.
Algumas dezenas de profissionais, entre advogados, contadores, auditores e executivos, se reuniram para o fechamento de um negócio, a recompra da WhatsApp. Bem, vocês já conhecem esse roteiro. Levamos o dia inteiro e vou saltar logo para o final, beleza? Assim que meu advogado me avisou que estava tudo pronto, o Edio me entregou a caneta. Sim, aquela mesma caneta. Eu assinei todas as páginas, todo mundo fez o seu discurso, estouramos o champanhe e no dia seguinte estávamos todos de volta em vários meios de comunicação com a notícia. No total, foram 50 dias para concluir o processo de aquisição, um recorde, mas não tínhamos tempo a perder. Em 2013, quando vendi, 100% das minhas 12 horas diárias de trabalho eram dedicadas ao WhatsApp. Agora, no momento da recompra, o Orlando City estava bombando nos Estados Unidos, o meu sucesso.com já tinha matriculado quase o mesmo número de alunos da WhatsApp e o meu primeiro livro estava fechando 2015 como o livro de negócios mais vendidos do Brasil. Eu havia me tornado uma pessoa pública e definitivamente o Flávio Augusto que vendeu ao WhatsApp era uma pessoa completamente diferente daquele que recomprava sua primeira empresa. Minha primeira providência ainda estava no meio das diligências, foi contatar vários de meus diretores que não estavam mais trabalhando na WhatsApp. Alguns porque já estavam em outros projetos e outros porque foram desligados pela gestão anterior. Contatei um por um e os contagiei com a ideia maluca de comprar a WhatsApp de volta. No dia do fechamento do negócio, eles estavam juntos comigo. Eles brindaram comigo e no dia seguinte nos reunimos para fazer planos. Todos eles acharam que esse dia jamais aconteceria. Saíram da empresa para não voltar mais, porém estavam todos entusiasmadíssimos pelo desafio do retorno. Esse grupo nós chamamos carinhosamente de Avengers. Depois de me reunir com os Avengers, logo depois do almoço, fui até a sede da WhatsApp, que ficava na Avenida Paulista, onde hoje funciona o meu sucesso.com e a Bis Editora. Era um andar de um prédio que comprei no final da década de 90 e estava alugado para a empresa. A sede que funcionava em Curitiba, num prédio que construímos, havia sido transferida para São Paulo. O objetivo da visita era conhecer a equipe da franqueadora. Não conhecia a maioria das pessoas, pois eram novos contratados depois que o time antigo foi dispensado.